Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Blood Mina. Hoje começa no nosso podcast uma série diferente. Qual a melhor parte de ouvir um conto macabro, se não da própria pessoa que viveu ele? Nós temos vários convidados especiais para contar as coisas sobrenaturais que aconteceram com eles. No episódio de hoje, o nosso convidado especial é o David. David, vem dar seu oi aqui, contar quem é você, aonde você fala, conta aqui pra gente. Oi, oi, e aí, pessoal? Tô feliz de estar aqui contigo. Admiro muito teu trabalho, teus vídeos também. Falando um pouquinho de mim, assim, eu comecei a criar conteúdo na doida, na época da pandemia, né? E como o sobrenatural sempre esteve muito, assim, presente na minha vida, eu resolvi contar minhas experiências, assim, inicialmente no TikTok, né? Algumas coisas que aconteceu comigo. Foi onde começou a bombar. E eu, desde criança, sempre fui uma pessoa que era tipo assim, uma caixinha de relatos. Parece que eu tinha imã pra galera chegar em mim e contar histórias de terror, contar algum relato que acontecia com ela, sabe? Ouvia muito os meus avós, que tem grande influência também na minha vida, contar, né, os causos deles e tudo mais. Eles que são lá, nasceram lá no interior do Nordeste, então pensa, viveram Nossa, muita deve ter coisa. muita coisa. Muita coisa, amiga, muita coisa mesmo que eles já viveram. E, né, cresci essa criança assombrada, né? Por assim dizer. Morri- Morria de medo, mas não deixava de ouvir. Com o tempo, né, 2020 aí, resolvi me tornar criador de conteúdo paranormal e tô seguindo aí nessa vida até hoje, recebendo toneladas de relatos dos outros e todo dia tendo que ler relato. E eu adoro isso, cara. Não me vejo fazendo outra coisa a não ser isso. E nessa, Essa nessa loucura. doideira aí, receber relato, receber relato, receber relato, mas você tem muita história aí que você já passou, né? Sim, sim, demais, demais, demais. Que às vezes eu até evito falar muito, porque ou a pessoa pensa, né, das duas umas, ou ela não acredita e fica assustada, Uhum. ou ela acha que você é completamente maluco e não acredita. Então, assim, já vivi muita coisa pesada, pesada mesmo. Qual que é uma história que, assim, que você quer compartilhar aqui com a gente hoje? Alguma história que tenha te marcado bastante? É interessante, porque justamente o que mais me marcou foi o ápice, assim, do sobrenatural, assim, que eu vivi na minha vida. Não somente eu, mas toda a minha família, quando nós nos mudamos para uma casa extremamente assombrada. Foi isso aí que marcou assim, a minha vida. Não foi a primeira experiência que eu tive, mas foi Uhum. a experiência mais macabra, mais assim, de afetar outras pessoas ao nosso redor, não somente eu, mas minha família, amigos que iam lá em casa. Então, cara, esse lance da casa assombrada, a gente fala dele até hoje aqui dentro de casa, eu e minha mãe. A gente costuma chamar a casa de Muquifo. Nós morávamos num Muquifo, e eu já vou te explicar depois o porquê disso. Tá, Mas, meu Deus assim, do céu. a primeira experiência que eu tive sobrenatural foi quando eu tinha uns 5 anos de idade, 6 anos mais ou menos. Eu tava, e isso também me marcou muito, e foi uma coisa bem pequena. Mas pensa, você é uma criança, você acorda de madrugada. Eu era bem de boa quanto a essas questões de escuro e tudo mais. Levantei, minha vista foi se adequando à escuridão do quarto e eu sentei na cama. E eu falei, vou no banheiro, né? Tô muito apertado, queria fazer xixi. Quando eu sentei na cama, eu vi uma mulher de branco, com cabelo preto escuro, enorme. Batia assim, quase para baixo da bunda dela. Cabelo preto enorme, liso, liso, liso. Era sua mãe, David. Não. Minha mãe é loira, do cabelo dela não era tão grande e ela não tinha nenhum vestido branco, né? Então, quem era essa mulher de branco passando? E ela meio que flutuava. Eu percebia que ela não estava caminhando. Era uma coisa assim que passava devagar. E passou Uhum. assim na sala de. Na área de jantar, que ficava de frente assim pro corredor do meu. Tipo assim, era meu quarto, aí a porta do meu quarto já dava de frente pro lugar onde a gente
Aham. sentava ali para comer. Depois da sala de jantar, tinha a sala, né, ali de estar, onde a gente assistia televisão e tudo mais. E ela foi naquela direção. E justamente naquela direção também tinha o banheiro, né, que Uhum. ficava ali por perto. Você acha que eu fui no banheiro? Não fui, amiga, não fui. A Ai, vontade de não. urinar Nossa. passou na hora. E eu lembro que nesse dia, eu lembro que nesse dia eu dormi com a cabeça embrulhada, tremendo. Eu não tinha coragem nem de chamar minha mãe ou meu pai, gritar por eles. Eu ficava com tanto medo que eu não queria Sim. chamar eles. Então, assim, essa foi a primeira experiência, Foi uma sensação, assim, a sensação que você tinha olhando pra. Você já sabia desde olhando pra ela que não era uma coisa, tipo, não era uma sabia? entidade bacaninha, legal, não era uma entidade de luz que tava ali. Sim. Era uma Uhum. coisa Não era um ser ruim. de luz. Era alguma coisa ruim, porque eu senti na pele o medo, né? Aquele pavor. Eu sabia que não era algo bom. A ponto de não Aham. conseguir nem querer abrir minha boca para chamar ninguém, porque eu tinha medo daquilo vir antes, ou Ai, meu ai, pai e que minha mãe não horror. conseguir acordar. Tem isso passando na cabeça de uma criança, cara. E nessa época eu não assistia filme de terror, eu não tinha contato com essas coisas. Então, assim, como que Você isso não tinha uma aconteceu? influência exterior pra ter visualizado aquilo, né? Pra ter, tipo, Não tinha, criado aquela sim, imagem. sim, não tinha. Eu não consumia esse tipo de coisa. Cara, o que eu tinha Uhum. ali era meus gibizinhos da Turma da Mônica, não era só, né? Eu Tipo, era de uma onde que ia criança. ter surgido aquilo, né? Então, de onde surgiu isso? E eu lembro com detalhes, assim, de um vestido parecendo de noiva, parecia que tinha renda nele nos braços. Hoje, como adulto, né, eu consigo entender e perceber esses detalhes que tinha. Na época, talvez eu não conseguia explicar direito, eu só falava, vi uma mulher do cabelo grande de vestido Uhum. branco, né? Hoje eu lembro dos detalhes, eu falo, cara, que loucura, que coisa mais estranha que eu vi. E isso é o Sim. mais leve. Essa é a coisa mais leve que eu já vivi. Ai, meu Depois teve Deus. mais. O ápice do ápice, amiga, é quando a gente se muda pra casa, né? Mas pra casa assombrada que eu falei. Foi nessa casa onde eu morava antes com meus pais, aí eles separaram, né, tal. A gente teve que ir pra outra casa e foi nessa outra casa que aconteceu tudo, assim, de mais terrível, no momento mais vulnerável da nossa vida. Foi É muito sempre, louco né? mesmo. Parece que eles. Parece não, né? É realmente aquela coisa que eles falam, espíritos malignos, eles precisam de uma certa energia ali já meio questionável pra conseguir entrar, né? Então eles procuram a gente no momento que a gente mais tá pra baixo, que a gente mais tá vulnerável. É, tem até uma frase, acho que é a Invocação do Mal 2 que a menina até fala, né? Mas nossa, eles vêm chutar a gente quando a gente já tá pra baixo. E ele fala, Uhum. é É, exatamente isso que eles exatamente. fazem. E E, como que começou isso? Como que foi? bom, foi assim. Meus pais separaram, né, por problemas no casamento deles e tudo mais. Eu tinha 12 anos na época, quando eles separaram, e resolveram vender a casa, né? Minha mãe, com o dinheiro da casa vendida, ela investiu, né, pro trabalho dela e tudo mais, que ela trabalha com estética. Então, ela trabalha tanto com sobrancelha, preenchimento, essas coisas, cabeleireira. Minha mãe é multifacetada. E ela investiu nessas coisas, né? Comprou as coisinhas do salão dela e tudo mais. E, infelizmente, como ela estava começando, recém-separada, estava difícil as coisas, né? Foi uma época assim que a gente estava passando muito aperto e ela sozinha tendo que cuidar de mim e do meu irmão, que é 4 anos mais novo que eu. Então, na época, ele tinha, sei lá, ele tinha 8 anos quando aconteceu a separação. Então, assim, tava muito difícil para ela, porque ela tinha que estudar os Uhum. cursos, cuidar da casa, cuidar da gente, e a gente ajudava ela no que podia, então a gente amadureceu muito cedo, sabe? Eu e meu irmão. E foi nesse momento vulnerável que a gente acabou, assim, desesperado, não tava encontrando casa nenhuma para alugar. Então a gente acabou passando uma temporada na casa da minha avó. Não deu muito certo, porque, né, o gene da minha avó é muito forte, da minha mãe também, elas discutiam muito.
E foi nesse momento que, numa rua atrás da casa da minha avó, minha mãe encontrou uma casa para alugar. Mas, amiga, era uma casa terrível de feia. Por isso que a gente chama de muquifo. Porque era o que a gente tinha condições na época de alugar. Quando minha mãe chamou eu para ver a casa, eu já senti aquela coisa ruim. Eu, Uhum. mesmo com meus 12, ali, quase fazendo 13 anos, já tinha essa percepção de sentir. E quando eu olhei para aquela casa, eu senti um arrepio, uma coisa muito ruim. Mas, enfim, a gente não tinha para onde ir. E a descrição da casa é a seguinte: era uma casa grande, era um casarão grande, mas não tinha muro, ela não era pintada, era no reboco mesmo. Ai, meu Deus. Meu Ó, fone caiu. ó, tá vendo? Ó, tá começando. É. Meu Deus. Sério. Ó, pronto. Continuando lá, aí a descrição da casa, né, como eu falei, sem muros, reboco, casa enorme, e o fundo da casa é que é o pulo do gato, assim, é o lugar mais tenebroso. Porque o fundo era um quintal, era um fundo de quintal muito grande, tinha um pé de manga, né, uma mangueira enorme que fazia uma sombra na casa toda. Então, mesmo em dias quentes, a casa era bem fria e escura. Pensa numa Hum, casa escura. Não tinha, né, aquele forro, era nas telhas, assim, mesmo, normal. E, assim, ficava numa rua completamente estranha também, num bairro onde também a energia era muito pesada. Mas, enfim, era o que a gente podia. E aham. a gente acabou se mudando para esse lugar. A gente se mudou. Aí eu já vi alguns olhares, assim, dos vizinhos olhando a gente se mudando pra lá e tudo mais. Não era uma vizinhança muito receptiva, não tinha uma aparência assim, muito agradável. Mas hoje, como eu disse, né, às vezes a gente não notava as coisas quando era mais novo, mas hoje eu percebo que o olhar deles era de tipo, vocês não sabem no que vocês estão se metendo. Era tipo isso. E depois Entendi. no final você vai entender o porquê. Porque uma vizinha nossa depois alerta tudo pra gente. Beleza, a gente mudou para essa casa. Morava inicialmente apenas eu, minha Uhum. mãe e meu irmão, de 8 anos. E minha mãe, foi passando o tempo, né? A gente ficou ali mais ou menos um mês só sentindo, assim, aquela coisa estranha, sabe? Uma atmosfera pesada dentro da casa. A gente não via, não ouvia nada. Aí minha mãe conheceu uma nova pessoa que veio a se tornar meu padrasto. E às vezes ele dormia lá com ela, com a gente lá, né, e tudo mais. E finais de semana eu passava na casa do meu pai com o meu irmão. Uhum. Então, assim, a vida seguia normal, com essas mudanças, né, de rotina. Aí teve um dia que tudo começou a mudar. E foi justamente no final de semana em que eu tinha dormido na casa do meu pai, né? Eu e meu irmão, nós estávamos na casa do meu pai lá, dormindo com ele. Quando de repente eu acordei num domingo de manhã, eu tinha um celularzinho da Motorola e tava com 13 ligações não atendidas da minha mãe. 13 ligações. Eu fiquei assim, apavorado. Falei, meu Deus, minha mãe me Uhum. ligou várias vezes de madrugada. De madrugada, o que que ela queria comigo? E eu fiquei assustado. Logo, logo retornei pra ela. A ligação assim que eu acordei, falei, mãe, tá tudo bem? Ela, oi, meu filho, não, te liguei de madrugada. Você vem hoje? Falei, vem. Eu e meu irmão, a gente vai. Depois do almoço a gente vai pra aí. Ela, não, quando você chegar a gente conversa. Falei, vixe, o que que eu fiz? É. Né? Minha mãe quer conversar comigo, o quê, meu Deus? Não, e não pode conversar Ah, por telefone, tipo, por que que tem que ser porque, pessoalmente, né? O que que meu aconteceu? Deus, meu Deus, por que não? Aí, chegando lá, né? Eu e meu irmão chegamos de volta na nossa casa. E agora vem um detalhe interessante.
marca essa parte. Porque eu e meu irmão, nós tínhamos duas mochilas que a gente usava só para ir para casa do meu pai. Eram duas mochilas do Mickey. E elas tinham, assim, aquele plástico, sabe? Naquelas mochilas que tem aquelas estampas de desenho. Então tinha aquele plástico, né? Assim, estampado na mochila. A gente tinha essas mochilinhas. A gente tirou as mochilas, quando que tava com as nossas roupas dentro, colocou no cantinho do quarto, onde eu e meu irmão dormia. A gente colocou no canto, assim, do quarto, de frente Uhum. pra minha cama. Fui lá na minha mãe, né? Meu irmão, ele foi jogar videogame. Minha mãe pediu pra ele jogar videogame porque ela não queria que ele ouvisse. E ele foi jogar videogame. E eu fui conversar com ela. Ela falou, eu falei, mãe, o que que foi? Ela, David, eu tava aqui sozinha de madrugada, meu filho, e eu senti um medo tão grande, um terror tão grande, porque eu tive a impressão de que tinha alguém aqui dentro de casa. Aí eu já assustei, eu pensei que era bandido. Falei, mãe, entrou alguém aqui? Que é a casa sem muro, bairro consideravelmente perigoso. Aí ela, não, meu filho, não é isso. Ela, eu tava deitada, eu lembro que na época era inverno, então ela falou pra mim que tava embrulhada. E ela começou a escutar aquele barulho de passos. Ela falou que parecia que eram passos bem pesados, parecia que alguém tava usando bota. Ela falava Uhum. botina, né? Ela falou assim, parecia que era alguém tava usando botina, a botas ali, e foi caminhando da cozinha e parou na porta do meu quarto. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu já comecei a me tremer, né? Da minha mãe me falando. E aquele barulho, plop, 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 parou na porta do quarto dela. Aí ela falou que depois os passos foram meio arrastados. Ela sentou o peso da cama dela a baixar, como Uhum. alguém sentando do lado dela. Aí minha mãe, ela falou pra mim que tava de costas pra porta, então ela não viu, mas ela sentiu a presença da coisa deitando do lado dela e começou meio que tipo assim, uma respiração bem baixinha. Ah, do lado da sua mãe. Do lado dela. E tava tudo escuro. E ela sabendo que não era nada desse mundo, né? Tipo assim, ela sentiu. Uhum. Ela foi muito corajosa, cara. Ela falou que pegou a mão dela assim e bateu no lado onde estava a coisa. E não tinha nada. Ela não sentiu nada. Foi aí que ela mesmo de costas, ela tipo assim, de costas e com a mão Aham. assim estendida, e começou a fazer a oração dela. Você tá repreendido em nome de Jesus, você não é bem-vindo nessa casa, sai da minha cama, sai da minha residência. Só assim ela falou que conseguiu dormir em paz, mas ainda ela falou que continuou sentindo a sensação de estar sendo observada. O que que ela fez? Ela acendeu a luz de todos os cômodos da casa, A casa iluminada pra dormir, todas as luzes acesas. iluminadíssima, parecendo uma noite de Certíssimo. Natal. Ela ligou pra mim várias vezes, porque ela falou que ficou com tanto medo que ela desejou a presença minha e do meu irmão lá. Né? Mesmo de madrugada, ela queria que meu pai até levasse nós. Mas como a gente não atendeu, ela falou que ficou um pouco Uhum. mais calma e resolveu ligar pro meu, então, hoje em dia padrasto, né? Que na época era Uhum. namorado dela. E tanto que meu padrasto, hoje em dia, ele é testemunha disso e ele fala, até brincando, falou assim, nossa, a Nilda, Rosenilda, o nome da minha mãe, né? Ele falou assim, nossa, a Nilda, eu cheguei lá, ela tava com a cabeça toda embrulhada e a casa toda acendida. Ô, As luzes tudo tadinha, meu acesas. Deus. A gente ri hoje em dia disso, né? Mas na época Aham. foi muito terrível. Terrível, terrível. Essa foi a primeira experiência. Depois, eu comecei a fazer algumas amizades, né? Na escola e tudo mais. E eu descobri que um desses meus amigos morava umas 2 ruas pra frente da casa onde eu morava. Eu, nossa, que bacana, a gente mora perto e tudo mais aí. Naquilo, né? Tava na febre na época de jogar cartinha, de Yu-Gi-Oh! Jogar videogame junto e tudo mais. E eu fui e chamei meu amigo pra lá, pra visitar lá a minha casa. Ele não conhecia Uhum. nada da história da casa, nada, nada, nada. Ele foi lá, entrou.
Quando ele sentou na cadeira pra gente jogar junto, no PlayStation 1 que eu tinha na época, ele não parava de encarar a janela do meu quarto. Ele foi e do nada falou pra mim assim: Ô, mano, vamos lá em casa? Falei, bora, né? E, tipo, a gente Aham. só desligou o videogame, eu tranquei a casa, porque tava só eu e ele lá, e eu fui pra casa dele. Chegando lá, esse menino, ele já era branco, ele tava transparente e gelado. Eu falei, o que que tá acontecendo? O nome dele, Ítalo. O que tá acontecendo, Ítalo? Aí ele falou assim, mano, tinha uma sombra de um homem na janela do seu quarto olhando pra gente. Não conseguia parar de olhar. Ele falou assim, eu achava que se eu ignorasse, eu não ia ver mais. Mas toda vez que eu olhava, a sombra parecia estar tipo assim, sabe? Tipo, Aham. curioso, olhando pra gente. E ele falou que tinha a forma de uma sombra. Era muito escuro, mas ele falou que conseguia ver dois pontinhos que pareciam ser os olhos. Que tava encarando a gente. Aí eu, Ítalo, você tá zoando com a minha cara. E eu comecei a querer até passar mal. Menina, nesse dia a gente começou a jogar um meio-dia, né? E eu fui pra casa dele meio-dia e pouco. Eu saí da casa dele só quase 10 horas da noite. Eu não voltei em casa. Você não queria Só voltar. ficou eu, não queria, ficou eu e meu irmão lá na casa dele, porque a gente não queria voltar. E minha mãe trabalhava até tarde, né? Porque ela tava Aham. iniciando já na profissão dela. Eu lembro que minha mãe chegou em casa, ela, uai, que você chegou tão tarde? Aí eu fui e falei pra ela, né? O que aconteceu? Ela ficou assustada, acreditou em mim. Nesse ponto, ninguém duvidava de ninguém, porque Uhum. tava todo mundo tendo experiências ali, né? Só que a gente tentava evitar ao máximo colocar o meu irmão, que era muito pequeno, exposto a esse tipo de coisa. Mas aí as coisas começaram também a afetar ele. Ô, amigo. Aí depois de um tempo, mesmo a gente não conversando nada com ele sobre isso, mesmo sem ele saber nada do que acontecia naquela casa, por ele ser muito novinho, a mochila de escola dele, né? Tipo assim, ficava no quarto da minha mãe. Nesse dia tava lá. E eu falei pra ele buscar, porque a gente estudava no mesmo horário. Eu falei, Jonathan, vai pegar sua mochila lá no quarto da minha mãe que a gente já tá indo. Ele, tá bom. Ele foi correndo, entrou no quarto da minha mãe. No mesmo instante, ele voltou chorando. Sabe aquele choro de pessoa assombrada, de que tá, tipo Uhum. assim, desesperada, como se Eu vi tivesse alguma um grande coisa. susto. Eu vi alguma Uhum. coisa. Falei, o que que foi? O que que foi? Ele, David, tem um cachorro dentro do quarto. Eu falei, o quê? Falei, não é possível que entrou um cachorro aqui. Aí eu achei que era um cachorro mesmo. Aí eu falei, como que você sabe? Tem alguma coisa rosnando no quarto da minha mãe. Aí eu fiquei assim já assustado e eu meio que sabia que não ia encontrar um cachorro ali. Menina, mas nesse momento eu tive que ser tão forte e corajoso que eu fui no quarto, porque ele não pegou a mochila. Fui no quarto, peguei a mochila dele e senti uma sensação horrível dentro do quarto da minha mãe, principalmente debaixo da Hum. cama. Ai, 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 ai. E foi onde eu ouvi aquele som. Uma coisa assim meio gutural. Parecia de Aham. fato um cachorro. Aí pra ter certeza eu olhei debaixo da cama e Ai, não que tinha arrepio. nada. Ai, que horror. Não tinha nada. Não tinha nada debaixo da cama, não tinha nada debaixo do guarda-roupa, não tinha nada de nada. Atrás de nada. O quarto tava vazio, né? Fisicamente falando. E eu e ele ouviu aquele rosnado. E em seguida, um cheiro muito forte. Um cheiro muito forte. A gente sentiu um cheiro forte que quando eu lembro, é aquele cheiro de fósforo quando você acende ele, Uhum. sobe aquele cheirinho de pólvora, alguma coisa assim. Então era Aham. meio que esse cheiro que a gente sentiu. Trancamos a casa e fomos pra escola, assim, com lágrimas, né? Tremendo. Eu não estudei direito nesse dia, eu fiquei só pensando nesse fato e tudo mais. Meu irmãozinho também. E aí foi nesse dia que meu irmão desenvolveu um terror noturno.
Ele não conseguia dormir direito. Ele dormia, tipo assim, eram 2 camas de solteiro e a gente emendava elas pra ele poder dormir junto Uhum. comigo. Ele dormia abraçado comigo e eu sentia ele tremendo. Eu sentia ele tremendo de tanto medo. E eu ficava com muita dó. Falava pra ele ficar tranquilo, que ia ficar tudo bem. E lembra das mochilas que eu te falei que a gente Uhum. colocava elas no cantinho do quarto, Uhum. que elas tinham aquele plástico e tudo mais? Então a gente tinha esse costume, né? E um dia, voltando da casa do meu pai, a gente colocou as mochilas no mesmo lugar e tudo mais. E como de costume agora, né? A gente sempre dormia com as camas juntinhas e tudo mais. E a gente tava. Meu irmão já tava dormindo e eu acordei, assim, de madrugada, de repente, assim, do nada. E a luz do banheiro, ela sempre ficava acesa, porque o banheiro ele meio que iluminava assim, um pouquinho o meu quarto, né? Porque Aham. ele ficava de frente pro meu quarto, então a luz iluminava um pouco o meu quarto e o restante da casa. E a casa era muito, muito escura. Eu acordei, eu olhei pro meu irmão, né? Nós dois com a cabeça coberta, porque um Medo. terror terrível, né? Que a gente sentia, e eu comecei a escutar aquele barulho. Crack, crack, como se tivesse alguma coisa amassando nas nossas bolsas. Eu sabia que era aquele barulho de plástico sendo amassado, como se alguma coisa Aham. estivesse pisando nas mochilas. Eu falei, gente, mas isso não é possível. Isso não é possível. O que que tá acontecendo? Aí foi quando eu tive coragem de abrir uma brechinha na coberta e olhar para a direção onde estavam as mochilas. Com a claridade do, do banheiro iluminando, né, ali, o quarto, eu vi uma silhueta apenas, era uma sombra. Era muito escuro. Eu não sei explicar. Não sei se a galera vai entender ou se você vai entender, amiga, mas é assim. Era uma massa escura, mais escura do que o próprio escuro do quarto. Era muito Uhum. louco, porque mesmo estando escuro, você sabe, você consegue ver a silhueta daquela Consegue coisa. diferenciar, né? Diferenciar, Aham. sim. E eu olhei mais fixamente, assim, no rumo de baixo, onde estava baixo, assim, né, as mochilas. E eu vi como se fossem pernas tipo de casco de cavalo. Era uma perna torta, assim, ó. E eu não via pé, eu via como se fosse tipo aquele casco mesmo, né? Aham. E tava croc, 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 pisando. Como se alguma coisa que tivesse a forma de pernas de cavalo ou de bode, cachorro, não sei. Tava pisando nas nossas mochilas. Cara, nesse momento eu comecei a ter um pânico, uma crise de pânico. Eu comecei a gritar. Meu irmão acordou com meus gritos, ele começou a chorar também. Minha mãe veio correndo pro quarto e quando ela acendeu a luz não tinha nada ali, nada. E eu chorando contei pra ela o que tinha acontecido e quando a gente olhou para as mochilas, elas não estavam do mesmo jeito que eu tinha deixado. Eu falei pra minha mãe, ela não estava assim, elas estavam em pezinhas e elas estava deitada e amassada. Então você pensa, Nossa, amigo. foi muito louco. Tipo assim, aconteceu de verdade. Foi um trem assim que eu Aham. tava acordado, não foi paralisia de sono. E minha mãe viu. Então, tipo assim, Sim. essa casa tem algo muito errado. A gente tem que sair daqui o quanto antes. E aí começa a nossa aventura de querer sair logo da casa. E foi nesse momento da gente procurar algum outro lugar, é que parece que as coisas começaram a piorar. E foi justamente nessa semana que as coisas começaram assim, a piorar pra caramba. E eu te juro, tem um detalhe que eu esqueci de te contar, que no fundo dessa casa, né, tinha uma casinha pequenininha, que Aham. parecia ser casinha de cachorro. Dentro dessa casinha tinha uma cruz de ferro, extremamente enferrujada, cheia de pano amarrado nela. Panos velhos.
e uma gradezinha que protegia, assim, essa, fazendo tipo um portãozinho, uma portinha para essa casinha. Ficava debaixo do pé de manga. O meu padrasto falava pra gente não tocar naquilo e minha mãe também falava pra gente não tocar naquilo. Só que até então a gente não dava muito moral pra aquele lugar lá, né? Para aquele, putz, era uma Sim. casinha ficante ali e a gente não associava nada aos eventos que aconteciam na casa. Nessa última semana, a gente ficou na casa, eu tive uma experiência que uma coisa falou comigo. Eu acordei de repente, era mais ou menos por volta da meia-noite, acredito eu, e eu comecei a ouvir os mesmos passos que minha mãe falava que eu via. Eu comecei a ouvir esses passos vindo da cozinha até o meu quarto. Aham. Quando eu olhei em direção, assim, para a porta do meu quarto, que estava aberta, e a luz do banheiro iluminando, a figura de um homem parou muito alto, parou na entrada do meu quarto. Ele não entrou. Ele ficou na porta do meu quarto, ele escorou, assim. E como eu posso descrever para você? Gente, é uma coisa assim, que ele tinha tipo uma atmosfera, um campo vibracional assim nele, estranho, Aham. que fluía, uma energia assim obscura que fluía nele. O corpo era de fato assim, lembrava a forma masculina. Ele parecia estar usando um roupão preto, sabe, um roupão grande, uma roupa muito grande. E ele ficou parado no meu quarto, escorado no portal da porta, assim. E neste momento que eu tava acordado, não foi paralisia do sono, mas eu fiquei paralisado de medo. Eu descobri nesse dia o que era paralisia de medo, de você ficar paralisado e não conseguir se mover de tanto medo. E eu fiquei assim, travado, olhando fixamente para ele, e eu comecei a ouvir um som muito estranho. Hoje em dia eu não consigo nem descrever para vocês o tipo assim, o que pode ser esse som, mas lembrava muito um rádio entrando fora do ar, uma Tipo um TV. estéreo, assim, um chiado. É, tipo, um chiado estéreo, um chiado bem agudo e às vezes ele se tornava um som meio. Era um som macabro por si só, Sim. entende? Um som muito macabro. Eu lembro que depois disso, a coisa começou a falar comigo. As lágrimas assim escorrendo em mim e eu olhando fixo para aquilo. E ele falou assim: Agora você vê a minha aparência? Ele perguntou, e era uma voz que ecoava, assim, parece, Aham. sabe, que enchia o quarto. Ao mesmo tempo que parecia que estava na minha cabeça, essa voz, ela era audível, parece que qualquer pessoa poderia ouvir uma voz assim grossa, estranha, que Sim. nenhum ser humano é capaz de reproduzir. Ele perguntou, né? Agora você vê a minha aparência? Aí logo em seguida ele falou: nada, nada, nada. E sacudiu a cabeça 3 vezes. Ele falou nada 3 vezes. Ele simplesmente foi andando de costas e sumiu assim por um cômodo escuro que tinha pra lá, perto da sala. Eu fiquei em estado assim catatônico. Eu fiquei falando, meu Deus, o que que aconteceu? E eu olhei pro meu irmão, ele dormindo igual uma pedra, graças a Deus. Ele não viu nada. E eu não chamei minha mãe, não chamei meu padrasto, porque meu padrasto estava, né, dormindo lá em casa esse dia. Simplesmente fiquei com a cabeça coberta e pedindo a Deus, rezando ali, pedindo proteção. Quando amanheceu, eu falei com a minha mãe, a minha experiência. A minha mãe, tremendo assim, em lágrimas, ela falou: Meu filho, essa noite nós também vimos uma coisa dentro do nosso quarto. Ela contou que foi assim. Ela já estava meio que dormindo e meio acordada, e meu padrasto acordou ela e ela ficou assustada, porque ela sentiu a mão dele assim passando assim por cima dela, como se ele estivesse dando um soco em alguma coisa. E ele acertou assim, deu um soco na parede. Aí minha mãe falou: "O que que foi? O que que tá acontecendo?" Ele tinha um homem grudado aqui na parede, olhando pra gente. Ela falou assim que ele tava só com
como se ele tivesse grudado assim, sabe? Com as mãos e as pernas grudadas assim na parede e com Como a se tivesse, cabeça tipo, esticada. como Tipo se o tivesse, tipo, Homem-Aranha no. saindo. Aham. Aham, tipo assim, escorado e com a cabeça esticada, olhando para os dois dormindo. E o meu padrasto viu, falou que viu o rosto dele, era um rosto escuro, com uns pontinhos de luz branca, assim, que ele parecia que tava brilhando o olho dele no escuro. E meu padrasto tentou acertar um murro naquilo. Só que quando ele fez isso, se Sumiu. desfez igual fumaça. Aham. E minha mãe ficou assustadíssima. E eu acredito que foi nesse momento que ele partiu pro meu quarto, que foi lá me assombrar. Então eu, minha mãe e meu padrasto, nós três tivemos basicamente ao mesmo tempo, na mesma noite, uma experiência com esse tal de Homem de Preto, que o meu amigo viu ele na janela, que provavelmente era a mesma coisa, que ficava pisando nas mochilas e que dessa vez falou comigo e ficou observando minha mãe. E que também deitava ao lado dela na cama dela. Beleza, conseguimos organizar tudo. E meu padrasto falou assim: olha, vocês precisam sair dessa casa urgente. Vamos lá morar comigo. Aí a gente foi morar com meu padrasto. Só que aí a gente foi arrumando as coisas, né, devagarinho, colocando tudo nas caixas, nos sacos e preparando para mudança e tudo mais. Faltando alguns dias já para mudar, meu padrasto estava voltando do trabalho. Ele voltava meia-noite e 20, em ponto. Ele chegava lá nessa casa, né, no Muquifo. E quando, e quando ele chegou, ele tinha uma cópia da chave, minha mãe deu para ele. Ele falou que olhou por debaixo, assim, da fresta da porta, ele viu uma sombra se mexendo, como se tivesse alguém andando para lá e para cá. Ele falou, ué, pode ser a Nilda, né? Minha mãe. Pode ser a Rosanilda, que ela tá se andando para lá, me esperou, não sei. Quando ele abriu a porta, saiu de lá, da cozinha, uma coisa que tinha a aparência de uma tia minha que faleceu muito jovem. Ela faleceu com 27 anos de idade. Uma pessoa incrível, uma pessoa de luz, uma pessoa maravilhosa. E o meu padrasto nunca conheceu ela. E ela chegou nele, se apresentou para ele e falou o seguinte: falou, fala pra da Rosenilda, né, pra dona Helena, que é minha avó, permanecer em oração. E vocês precisam permanecer em oração. Ela tocava muito nesse assunto de oração. E ela sumiu. Ela andou pra cozinha de novo e desapareceu. E a gente só sabia que era ela porque ele falou o nome dela. Nikele. Ele não sabia. Mas ela falou, meu nome é Nikele. Aquilo foi muito surreal. Eu acho que foi, tipo assim, uma permissão de Deus, tipo assim, pra ela dar um aviso. Falar assim, vocês têm que sair daqui o quanto antes. Porque ela era uma pessoa muito boa. E eu tenho certeza que ela virou um ser, sim, de luz que protege a gente até hoje. Sim. Foi aí que a gente saiu de casa. No outro dia, meus primos foram lá, ajudou a gente, colocamos tudo em cima de um caminhão e fomos para casa do meu padrasto. Quando Amém. a gente. Amém, graças a Deus. Amém. 9 meses, amiga. 9 meses de sofrimento. 9 meses a gente Nove ficou meses nessa dentro daquela casa. casa? 9 meses. Aham. Eu contei assim Meu meio que por Deus do céu. cima, mas sim, foram 9 meses de tormento nessa casa. Todo mundo Desde o que entrava começo até o final, esse homem tava lá agarrado na sua família. atormentando. Meu Sim, Deus do céu. atormentando a gente. E tanto que algumas amigas da minha mãe que iam lá em casa também falavam que sentiam uma presença ruim. Primos meus que moravam fora da cidade, né, e vinham passar a noite lá, dormir lá na minha casa, porque tinham bastante cômodos. Então, a gente colocava os colchões lá e eles dormiam lá. Falavam que não conseguiam dormir. A mulher do meu primo, né, ela falou que viu também um homem passando pro lado de fora da casa. Então, assim, muita gente viu muita coisa ali. Uma E no energia dia, opressiva, né? Aquela coisa. energia. Todo mundo sentia aquela opressão daquilo. Aham. Aquela coisa, aquela atmosfera pesada. E a casa era muito gelada, até no calor, cara.
Era uma casa fria. Nossa Amiga, senhora, amigo. é só Nossa. vivendo assim pra você saber mesmo. Mas no dia que a gente se mudou, a vizinha do lado, que era uma senhora, que era muito gente boa, ela atendia muito bem a gente, né? Às vezes levava até assim, algumas coisas pra gente comer, pra conversar, bater papo, também ajudava a gente com algumas coisinhas. Quando a gente tava mudando, ela olhou pra minha mãe, pra mim, pro meu padrasto, e falou assim: Nossa, mas vocês foram um dos que mais duraram aí nessa casa, porque ninguém consegue morar aí. Aí eu falei assim, "Ué, mas como assim?" Aí minha mãe falou assim, sério? A Dona Maria. Ai, Dona Maria, por quê? E você tá me falando isso só agora, mulher? Né? Tipo assim, brincando, né? Elas Aham. brincando. Aí ela falou assim, não, não, Dona Rosanilda. É porque, como vocês estavam mudando, nós não queria assustar nem falar nada pra vocês, mas essa rua aqui é muito esquisita, minha filha. Eu descobri nesse dia que o vizinho de cima já tinha se enforcado, um vizinho da frente, um rapazinho, já tinha se enforcado e tirado a própria vida também. Tudo nessa mesma rua. E o plot vem agora. Ela falou assim: Sabe essa casa que vocês estão morando? Eu falei: Sei. Que vocês vão mudar agora? Eu falei: Aham. Ela: Pois é. Você tá vendo aquela casinha onde ali no fundo de cachorro? Eu falei: Sim. O que que tem? Ela: Aquele ali não era uma casa de cachorro, era da antiga dona, que era feiticeira. Ela colocava um monte de galinha e de animais que ela ia sacrificar para fazer os rituais dela de bruxaria. E não era coisa boa, né? Coisa Nossa, eu tô toda bonitinha, arrepiada. aquela coisa Uh, bonitinha para abrir caminhos, para iluminar sua vida, não, era coisa mortífera. Dizem que essa mulher já matou pessoas só na base da magia, para você ter uma noção. E ela era uma pessoa David do muito céu. cruel. Ela era muito cruel, Marina. Ela, tipo assim, ela não conseguia fazer amizade com ninguém. Ela não tinha família ali. E essa antiga dona trabalhava com essas bruxarias e tudo mais. E depois que a gente veio unir as coisas, por isso aqueles pedaços de pano amarrado na cruz de ferro. Aham. Era uma cruz com um formato muito estranho, não tinha um formato convencional de uma cruz, era uma cruz meio esquisita, um símbolo mais diferenciado. Ao redor da casa a gente já encontrou ossos de galinha, alguns ossos também grandes, assim, que eu nem sei de que bicho que era. Foi fazendo sentido. Aí veio a parte mais tenebrosa da coisa. Ela falou assim: Não, e passou um tempo e nós encontrou ela aí morta, que não sei o quê. Eu falei: O quê? Dentro da casa. Dentro da casa. Ela morreu lá sozinha, a míngua, a feiticeira. Ela morreu no quarto aonde a minha mãe dormia. Foram encontrar ela uma semana depois, quando os vizinhos começaram a sentir um cheiro de alguma coisa podre, morta, e não viam mais ela, né? Menina, eu tô até sem ar aqui só de lembrar, porque foi um impacto assim que foi Eu muita coisa pra também. processar no dia. Pensa a gente tendo que processar isso tudo em questões de minutos, assim, porque a gente já tava vazando. E eu falei, meu Deus, Dona Maria do céu. Ela falou, pois é, ela morreu. E Sabem como ela morreu? Tipo. o laudo foi câncer. Ela tinha câncer e não sabia. Aí Então ela o foi dormir basicamente e acordou. foi Quer dizer, não dormir e acordou, né? não acordou. Tipo assim, dormiu e já despertou, amanheceu morta. O Meu vizinho, Deus. depois de uma semana, que teve a coragem de derrubar a porta da cozinha, ele deu um chutão lá e abriu. E era por isso que tinha um amassado na porta da cozinha, e a gente nunca prestou atenção nisso, mas a porta da cozinha era amassada. Ele abriu com tudo, encontrou ela toda coberta, né? E o corpo em um estado de decomposição muito avançado. Disse que o cheiro estava insuportável dentro daquele quarto.
morreu no quarto onde minha mãe dormia. Aí tudo fez sentido. Falei, nós moramos na casa de uma bruxa que faleceu aqui. Tinha um monte de coisas ali no quintal. Talvez se a gente tivesse tirado. Eu não sei, talvez a entidade que ela trabalhava tava ali, né? Infernizando a gente, cobrando a gente. Depois a gente só. Tchau, gente. A gente, ó, acelerou o Um caminhão e beijo, tchau. nunca mais volto. Nunca mais volto. E, por curiosidade, eu voltei lá esses dias. E passei lá de frente, tá muito reformado, tá muito bonitinha. Nossa, Mudaram tudo. mudaram tudo. Mas eu te pergunto, mudou tudo, mas será que tá lá ainda alguma coisa? E espiritualmente, será que mudou? Isso que eu fico me perguntando. E eu Se tenho alguém muita fez vontade de alguma. perguntar. Acho que se alguém fez alguma limpeza, assim, né? Alguma coisa, mas não sei. Eu acho que, assim, a estrutura física de um lugar não vai alterar a estrutura energética. Vamos falar assim, de Energético. tudo que já É. aconteceu lá. Eu acho que, assim, ajuda. A aparência da casa tá muito melhor, a área física da Uhum. casa tá muito melhor, talvez ajude a energia não ser tão pesada, né? A não se comparar tanto, porque não é igual o que ela tinha, não é igual o que ela fez, vamos falar assim. Uhum. Mas uma energia tão, tipo assim, uma energia residual tão pesada assim, não sei se Eu sairia. não sei se faz assim tão fácil, porque foi muito pesado o que aconteceu. A rua era muito pesada, aconteceu muita coisa ruim ali. E eu morro de vontade de perguntar para os novos moradores de lá, né? Tipo assim, quem mora lá hoje em dia, gente, vocês já passaram por alguma coisa? Eu já morei nessa Chegar assim casa, eu como sou quem não criador quer nada. Oi, trouxe um eu bolinho sou aqui pra vocês. bem, eu sou criador de conteúdo, tal, e me apresentar. Eu já morei nessa casa, eu queria saber uma coisa. Sim, aí eu fico receoso, né? Falo, não, não vou fazer isso, porque vai que eu assusto também alguém, ou vou estar sendo hostil e rude, né? De falar sobre isso, mas enfim. Esse foi o maior evento sobrenatural que eu passei na minha vida, porque envolveu muitas pessoas. Todo mundo que passava pela nossa vida meio que teve uma experiência naquela casa, desde amigos a familiares. E é isso. Moramos na casa de uma bruxa maligna que morreu ali e foi encontrada pelos vizinhos. David do céu. Nossa, eu não sei. Tipo assim, eu não consigo nem imaginar como eu reagiria. Eu não sei nem como. Eu não consigo imaginar como vocês ficaram, assim, tipo, escutando isso. Eu não sei se era melhor que ela tivesse falado antes, porque daí o que vocês iam fazer? Iam ter largado a casa que vocês tinham acabado de conseguir? Tipo assim, Uhum. sabe? É aquela situação que muita gente vê em filmes de terror. Começa a acontecer as coisas e aí falam, por que você só não vai embora? Porque só ir embora é muito mais difícil, né? Do que. É Tipo, não muito é mais só difícil. pegar as coisas e sair. Uma mãe com dois meninos. Não Sabe? Tipo tinha assim, pra como. onde que ela vai? Então é aquela coisa. Às vezes era até melhor que vocês descobriram depois, mas Depois. ainda assim é algo que é inimaginável da reação que você tem de escutar uma. Tipo assim, que tudo isso aconteceu na casa que você tava dormindo. Que você passava seus dias, que você passou 9 meses dentro e 9 meses. uma pessoa, né, fez tudo aquilo, tava colocando uma energia completamente maligna que acabou, às vezes, né, sei lá, até realmente colocando aquela doença nela, até Sim, causando ela a apodrecer ali naquele lugar. Gente do sim. céu. Eu acredito que ela meio que colheu, que plantou, porque dizem que ela era muito ruim, tanto que essa vizinha Com falou que ela já certeza. tinha feito separações de casais que eram Com felizes. certeza. Já fez uma pessoa morrer num acidente com a bruxaria dela, disse que era muito forte, muito pesada. Então, assim, É, sei lá. Ela apodreceu, às vezes, literalmente, né? Por dentro, literalmente, pra depois dentro. por fora. Isso. Nossa. Tanto que morreu a míngua e sozinha. Foi enterrada sem ninguém no velório, pelo que eu fiquei sabendo. Não tinha ninguém. Ninguém conhecia a mulher. Era só ela mesma ali. E as entidades. Louco. Uh! Muito louco.
Ai, amigo, que bom que você conseguiu sair dali, você, sua família. Sim, Que bom que vocês graças saíram a desse Deus. lugar. Assim, eu espero realmente que quem esteja morando lá esteja lidando com, se ainda existir alguma energia ali, com uma energia Sim, muito menor, mas vamos torcer para que nada tenha acontecido com essa família nova que tá lá, né? sim. E muito obrigada por ter compartilhado a sua história, ter compartilhado o seu relato. Minha felicidade é que você tá bem agora, sua família tá bem agora, mas eu agradeço Sim. por essa história. Estou toda arrepiada. Agora são meia-noite e 48. Como eu vou dormir depois disso? Não Eu sei. também não sei, porque quando eu Não lembro sei. disso, menina, meu olho até enche de água, porque é muito louco, velho. É muito louco. Não, absurdo, absurdo. Mas assim, a parte boa agora é você tá num lugar seguro, tá acompanhada ali Graças a por Deus. energias boas, a gente tá protegida, a gente vai dormir com muita luz, né? Em Com muita vez de luz. qualquer energia ruim que tava aqui no lugar, agora a gente tá aqui, ó, protegido. E a gente vai dormir Sim, muito bem. belíssimos. E é isso. Protegido. É isso. Você quer. Obrigado, Dudu. Passa aqui pra gente onde te seguir, quais são suas redes sociais, nomezinho pra procurar, como é que a Uhum. gente procura você em todos os lugares. Pode falar aqui. Beleza. Para quem quer procurar tanto no YouTube quanto no TikTok, enfim, né, Quai, Instagram, é só colocar lá Relatos com David Lima, tá? David, D-A-V-I-D, Relatos com David Lima, e vocês vão encontrar o meu perfil. E lá eu posto os relatos que a galera me manda e algumas experiências também que acontecem comigo e com as pessoas próximas de mim. Eu tô sempre compartilhando lá. Então, procurem lá, Relatos com David Lima. Muito obrigada, David. Obrigada, obrigada de todo o meu coração. Se tiver mais alguma história aí que já tenha acontecido com você, aí eu quero traz aqui pra gente escutar, que eu tenho certeza Sim. que, assim como a gente agora, muita gente vai também estar ouvindo nesse horário e, assim, Uhum. arrepiar mais É, pessoas por aí durante a sim, noite. sim, com toda certeza. Muito obrigada mesmo, amigo. De coração. Obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo modelo do podcast, conversando com pessoas, deixando que elas contem suas histórias e interagindo com a gente. Eu espero que nós tenhamos vários relatos assim, de arrepiar uma noite. Agora eu vou deitar e esperar que eu tenha um sono bem protegido. Até o próximo episódio na sexta-feira, às 8 horas da noite. Uma boa noite e bons sonhos.